fato, Deus é bom para com Israel. Para os com os de coração limpo, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou-me para que desviasse os meus passos, pois invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Pode se sentar, irmãos, a gente já orou, que Deus possa, mais uma vez aqui, falar conosco, né? Já tem falado nessa reunião, nesse ajuntamento. Que maravilha, né? Sem nenhuma, como é que fala a palavra? Falsa modéstia, sem qualquer, aquela demagogia. Eu, por mim, terminasse ali na oferta, para mim, sério mesmo, já recebi muito mais do que muita coisa aí afora, né? Semana que a gente juntar tudo, um pouquinho que já é suficiente para a gente, sei lá, né, ser transbordado. Que maravilha. Começou já ontem, né, irmão Marcelo? A gente teve uma reunião muito boa ali na casa do irmão José Augusto. A gente falou um pouco desse tema, por isso que eu gostaria de meditar. Inclusive, eu citei esse texto lá, né, na reunião. A gente leu o Salmo 39, 37, isso, quase acertei, fiquei na dúvida. Na margem de erro, para mais e para menos, acertei. E aí eu gostaria de meditar com os irmãos nesse salmo, né? Tem hora que dá vontade nem de pregar também, porque a gente vê um monte de crente aqui falando, para que eu vou pregar? Esse povo já está tudo crente, está todo mundo aí cheio de... Que maravilha, né? Palavras maravilhosas. A irmã Lloyd falando da sabedoria de Deus, né? Como Deus vai fazendo o jogo dele, né? Uma compra de roupa, daqui a pouco descamba numa pessoa tendo contato com Deus, recebendo de Deus ali. Que maravilha, né, irmãos? A irmã vai limpar ali o terreno, daqui a pouco ela lembra de Deus, no meio da sujeira ali, né? Livramento, né? E Deus vai falando com a gente dessa maneira, no dia a dia, nos ajuntamentos, na conversa, né? E somente o crente vê isso. Somente quem foi iluminado, quem tem um novo coração, uma nova disposição. Porque para o mundo, o dia é sempre igual, a noite é sempre igual, não tem nada de novo para esse mundo aí afora. É sempre uma sucessão de fatos repetidos. Não vale a pena ver de novo, né? Para o crente não, ele vive em novidade de vida. Toda gente experimenta a bondade de Deus, que vai seguindo a gente, vai correndo atrás da gente, né? Então, que maravilha, né? Como é bom a gente estar na comunhão com os irmãos. E eu vou tentar fazer uma breve reflexão, porque eu creio que a gente já foi bem alimentado aqui nessa noite. O texto é um pouco extenso, mas eu vou me atentar para aquilo que eu gostaria de enfatizar nessa noite, falando através, né, desse salmo aqui, o 73, que vocês já ouviram em algum momento, já ouviram pregações, né? Um salmo bem conhecido, né, intitulado o Salmo de Asaf, né? E, aliás, a autoria de Asaf, né? Com o problema da prosperidade dos maus. Em algum outro momento vai falar sobre... Alguém vai denominar sobre a questão da inveja também, né? O Salmo trata isso, trata dessa inveja momentânea. Eu não sei há quanto tempo durou essa inveja do salmista. Quando a gente lê, parece dar a impressão que foi num dia ali, numa oração, né? Mas não tem como a gente saber se, de repente, esses pensamentos foram acontecendo e ele vai chegando a uma conclusão depois de um certo momento da vida dele. O texto começa com o salmista afirmando que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Com aqueles de coração limpo, né? O salmista está falando que Deus é bom para aqueles que fazem parte da aliança de Deus, né? A aliança que Israel tinha com Deus. Então, esses de coração limpo ali significa o povo de Deus, o povo separado para Deus, a propriedade exclusiva de Deus ali, que naquele tempo era Israel, né? A nação escolhida ali de Deus. Depois a gente vai entender na revelação progressiva que o povo de Deus é a igreja, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente Israel faz parte dessa igreja gloriosa, né? Mas aqui o salmista entende isso, que existe um povo que pertence a Deus e Deus mostra essa bondade de forma contínua, né? Para com o seu povo. E eu acho interessante porque ele começa afirmando isso, só que ele não está
acreditando muito nisso. Ele duvida em algum momento disso. Em algum momento ele duvida que Deus é bom. Ou talvez ele não seja limpo de coração, né? Puro de coração. Porque ele começa então a dizer a respeito de si. Primeiro ele diz que Deus é bom, mas e quanto a mim, verso 2, os meus pés quase escorregaram e resvalaram, né? Pouco faltou para que desviasse os meus passos. E qual que é o motivo que você quase escorregou, caiu? Ele diz no verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, dos ímpios, dos perversos. Ele vai detalhar isso, como é que isso processou, né, a partir do verso 4 em diante. Quem que eram esses maus, o que eles faziam, né, os ímpios ali. Mas veja bem, o olhar desse salmista em algum momento saiu da pessoa de Deus e se voltou para os ímpios. O que eu acho interessante, assim, que chama atenção, é que a gente está falando de um homem que era responsável pela composição, pela adoração no culto de Israel. Um homem importante, um líder do grupo de louvor, líder do grupo, né, de louvor lá de Israel. Um homem bem próximo de Davi ali, né? Instruído, crente, homem de oração, cheio do poder de Deus. Em um momento ele vai dizer que os pés dele quase se resvalaram, quase que ele se afundou, quase que ele escorregou, quase que ele caiu, quase que ele desviou. O seu caminhar estava numa trilha correta, de repente ela vai em outra direção, ele sai do trilho. Ele começa em outra direção, porque ele começou a ter inveja. Inveja dos arrogantes, dos perversos, dos maus. E ele diz, por que ele tem inveja disso? Porque o que acontece com eles é diferente. Só que o que a gente nota aqui, né, que essa inveja que o salmista tem, ela não vem à toa. Quando você começa a ler o que ele vai dizer, você vai notar isso, você já notou isso, que essa inveja vem por causa de uma pequena dúvida a respeito da bondade de Deus, como eu disse a princípio. Ele afirma que Deus é bom, mas até que ponto Deus é bom? Porque tem muita coisa ruim acontecendo, aliás, tem muita coisa boa acontecendo com gente ruim, na visão dele, na perspectiva dele. Ele diz a respeito dos ímpios, dos maus, dos arrogantes, dos perversos. Para eles não há preocupações com o seu corpo é forte e sadio. Né? Começa a falar da aparência, são gente bonita, né? Os homens malhados, né? As mulheres formosas. Não há preocupações, são gente que vive despreocupada. Estão com corpos bem definidos, né? Então, saúde no sentido de vigor. Parece que estão gente que você vê correndo, com seu reloginho, cronometrando a sua saúde, seus batimentos, e estão fazendo as suas academias. Eles têm tempo e dinheiro para pagar academia, né? Porque tem gente que não tem tempo, né? Quando tem dinheiro não tem tempo, e quando tem tempo não tem dinheiro, né? Eles têm as duas coisas. Eles não partilham das canseiras dos mortais, né? Olha que coisa maravilhosa. Ontem a gente falando da nossa canseira, o irmão Nelson falando da canseira dele aqui hoje, né? Irmãos, o dia quebra a gente, né? O dia todo no serviço é um monte de coisa para fazer, em casa tem um monte de coisa para fazer, e se você procurar, você vai achar mais coisa para você fazer, parece que nunca acaba a nossa luta, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, e a gente olha para o ímpio, o salmista está dizendo, eu olho para aquele camarada e eu vejo, parece que ele não tem canseira, ele não sente esse cansaço, né? Por isso a soberba o cinge com com um colar de violência, os envolve com um manto, ou seja, são pessoas soberbas, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, né? Olhos gordos. Do coração deles brotam fantasias, zombam, falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus, a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, e aumenta as suas riquezas.
Essa gente zomba de Deus. Essas pessoas são arrogantes. Essas pessoas são cheias de maldade nos seus corações. Elas maquiam perversidade. Elas executam injustiças. E elas não estão nem aí para nada. E nem para Deus. Deus, elas dizem, né? Os tolos dizem em coração, Deus? Que Deus? Tem tanta coisa que eu estou fazendo, Deus nunca disse nada contra mim. Elas pensam que o fato de Deus não fizer nada, ou trazer nada, né, contra as suas maldades, é sinal que Deus não existe, ou que Deus não está nem aí. A gente vai ver que esses ricos, abastados, perversos, maus, são o que são e têm o que são, porque Deus os permite ter. O Asaf vai compreender isso. Por enquanto não, por enquanto ele caminha nessa trilha que ele saiu. Ele era um homem que sempre cantou da bondade, né? Tinha até o hino lá, cantarei da bondade do Senhor, todo o tempo, mas de repente um tempo ruim na vida dele aconteceu, os olhos dele saíram da direção de Deus, se voltou para eles, e não para ele, foram para eles, né? É sempre eles, né? Você já passou naquela... Não é pregação para a sua esposa, irmão Neto. Fala que eu estou pregando quanto é. Falando lá dos parentes que comprou Hilux, comprou... Mas a gente tem isso, em algum momento a gente passa, paz, olha que casa, né? Se eu tivesse uma dessa, esse cara nem serve a Deus e tem tudo isso. Olha lá, viajando de novo, no Facebook, né? No Instagram, de novo esse pessoal viajando, não trabalha não. Não são crentes, não vão para a igreja, gostam de uma festa, um piseiro. Né? Que dirá a nossa Suprema Corte, né? Que executa tanta justiça e recebe tantas regalias por isso, são condecorados, guardiões e protetores da justiça. Homens perversos e maus, que não estão nem aí para Deus, e zombam de Deus, duvidam da sentença de Deus. E aí o salmista, esse que caminhava de forma prudente, cantando a bondade de Deus, olha para eles e agora entra nesse trilho, nessa caminhada errada. Ele pega uma rota, um atalho que vai em direção ao precipício. Se ele não acordar, ele vai cair no precipício. A gente sabe que ele acordou, né? A gente está lendo o Salmo, né? Ele chega a dizer no verso 13, olha, eu com certeza, foi inútil eu conservar meu coração e lavar minhas mãos na inocência. Parece que ele está dizendo, rapaz, será que compensou ser crente, Marcelo, esse tempo todo? Enquanto os irmãos aqui estavam, né? Irmão Nessa, rapaz, se eu pudesse ser crente um pouco tempo atrás, o salmista está dizendo, rapaz, será que esse negócio de crente, poxa, tanta coisa que eu perdi, pastor, tanta oportunidade, podia estar mais rico, quer dizer, rico eu não estou, podia estar bem de vida, né? O cara entende bem de vida, ele tem um bom carro, uma boa casa, poder viajar e ter saúde na família, né? Para ele, boa vida é isso. Eu lembro da pregação, né, que o pai falava isso, né? O pregador conta isso, não vou citar o pregador, que é o Ed René, nisso ele estava certo. Ele falava assim que o pai, pastor, eu quero dar uma boa vida para o meu filho. Pai, o que é uma boa vida? Eu quero comprar umas coisas para ele, deixar a casa dele bem arrumada, mobiliada, né? Poder dar tudo para ele. Eu falei, meu irmão, isso aí, cartão de crédito resolve, boleto resolve. Agora, isso não é boa vida. E aqui a gente, em algum momento, acha que a boa vida é isso. É ter esses benefícios que os ímpios ostentam. E não só os ímpios, irmãos. Na verdade, crente também tem isso. O problema é que o crente não coloca em nenhum momento a sua confiança ou alegria nisso. E não vive com isso como uma ostentação, mas como um desfrutamento que Deus tem dado para ele. Serve a Deus, vive para Deus, canta a bondade de Deus, contribui, serve com as suas riquezas, como a Bíblia sempre mostrou. Ricos servindo a Deus, mas a maioria são pessoas que zombam, esquecem de Deus, estão rapidamente, né, ali prontas para fazer o que é mal, sem nenhuma preocupação, sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento. A ponto do Asaf, o salmista, olhar para isso e dizer, será que valeu a pena ser crente, ficar cantando a bondade de Deus lá na igreja, no templo, né, nas reuniões? Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado.
Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Até aqui ele encerra esse ciclo da sua trajetória em direção ao precipício, né? Ele está indo. O trilho que ele pegou daria muito ruim se ele não tivesse voltado, né? No verso 16, para a gente não tomar muito tempo, ele faz a sua conversão agora. Ele vai sair desse rumo que ele pegou errado, dessa estrada errada, e vai começar dar uma conversão, né? Dar uma volta ali. Ele vai voltar para o trilho, para o caminho que ele estava percorrendo, né? Em só refletir isso e compreender isso, achei uma tarefa pesada demais para mim. Parecia impossível. Tem uma tradução que diz, né? É quase impossível entender essas coisas, compreender essas coisas. Como Deus pode privar os seus de ter tantas bondades e deixar que pessoas tão ruins e más tenham tudo isso? Uma vida tão fácil. Eu só queria ter um carrinho, Deus, para ir para a igreja, levar os irmãos também, escrever lá, propriedade de Deus, né? Pertence ao Senhor Jesus. Só queria poder, Senhor, de repente fazer uma viaginha de férias, levar minha família para a praia. Oh Deus, é pedir demais, né? Ter um emprego um pouquinho melhor, com uma boa remuneração, poder comprar ali uns Toddy para o meu filho, um suco, né? Umas Coca-Cola, uma TV, uma Smart, e vai aumentando a lenda, só que você não para por aí. O invejoso e aquele que não se contenta em Deus, ele sempre utiliza o que Deus está dando para se contentar, e utiliza Deus como alguém que vai prover para ele, para suas necessidades, no sentido de satisfazê-lo, né? Encher a sua vida dos seus deleites, né? Dando a ele tudo quanto a sua alma anseia. Na verdade, esse sujeito nunca fica satisfeito. Porque ele tem a 32 polegadas, ele quer a 43, a 70, a 85. Né? Ele vai indo, ele sempre um pouco a mais. Compra o Peugeot, já quer comprar depois um Celta, melhor que o Peugeot, um Export. Vai indo, ele vai ampliando. Não é errado ter isso, o problema é quando isso traz tribulação e angústia na minha vida, quando eu fico medindo a minha vida a partir disso em relação ao outro. A bênção de Deus sobre a minha vida nessa perspectiva. O Asaf foi por esse caminho, irmãos. Como é que pode fulano lá ter tudo aquilo? Como é que pode, Senhor? Eu não consigo entender isso. Só pensar isso, refletir, achei uma tarefa muito pesada. E aí ele começa então a retomar. Graças a Deus ele retoma a direção, né? Versículo 17, verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, eu descobri qual seria o fim deles. Qual é o fim deles? E aqui eu não estou falando de quem tem as riquezas, de quem é rico, de quem é próspero. Eu estou falando do fim, eu não, né? A Bíblia, o fim deles, os arrogantes, os ímpios, os maus, os perversos, os que desconsideram a pessoa de Deus, os que não estão nem aí para Deus. Eu estou falando essas pessoas. O salmista, ele entende, compreende, é trazido para ele a revelação, né? Porque ele está nesse tempo da revelação que está sendo dada a ele, o fim deles. E tu os cercas e os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, né? O pastor usa a expressão do toboágua, né? Tobogã. É um tobogã. Deus faz um tobogã gigante. Esse cara está indo, está subindo na vida. O problema é como ele começar a descer, né? Diferente do crente, esse aqui vem agora, pastor. O crente ele vai descendo, né? Vai se curvando diante de Deus, porque um dia ele vai subir, né? Com Deus eternamente. Mas esse perverso está subindo, e um dia ele vai começar a descer. Lugares escorregadios. E isso vai dar num lugar muito ruim, né? Porque verso 19 diz que como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. A alma desse sujeito um dia vai estar tomada de tanto terror, de tanta angústia. Alguns já têm isso aqui agora. A gente comentava ontem, né, irmão Marcelo, os irmãos lá na casa do irmão José Augusto, a respeito de pessoas que a gente via na cidade que a gente não costuma ver mais. Pessoa que era cheia de dinheiro, cheia da grana, com muito poder, mas que já sumiram, já se foram.
A sepultura os encontrou. E se eles morreram nos pecados deles e não se arrependeram, o inferno aguarda eles. Está lá já preparado o lago de fogo. E ali eles experimentarão a destruição intensa de Deus, a morte eterna, o pavor, o terror, os tomarão. Porque, na verdade, tudo isso que eles tiveram e desfrutaram, que muitos dos crentes invejam hoje, foram colocados por Deus para aumentar o grau da sua queda e da sua condenação, da sua punição. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Imagine agora, não é isso, essas pessoas hoje desprezam a Deus. Esses arrogantes, essas pessoas perversas e más, essas pessoas que gostam da maldade, essas pessoas cheias de orgulho, hoje elas desprezam a Deus. Hoje elas desprezam a Deus. Elas acham que desprezam a Deus, mas Deus já desprezou, elas. E um dia Deus a desprezará para sempre. Hoje ainda tem uma possibilidade, porque eu não sei se o nome delas está escrito no livro dos eleitos, irmão Nelson? Eu não sei se de repente esse ímpio, arrogante, mau, que você tem nojo dele, eu não sei se de repente ele é um eleito que um dia vai se encontrar com a graça e a misericórdia de Deus, a graça vai dar e a misericórdia vai beijar ele, pegar ele, vai se arrepender e se converter para a glória de Deus. Mas se não for isso, um dia ele experimentará para sempre e eternamente o desprezo de Deus. O salmista entendeu isso quando ele entrou no santo, é isso que ele diz, até que entrei no santuário de Deus. O interessante que eu não disse aqui a respeito disso, que o santuário, os irmãos entendem, que ali é o momento do culto, ali é onde era a reunião do povo de Israel. E entre tantas coisas que acontecia ali, mas duas talvez a gente poderia destacar aqui para fazer uma ponte legal, uma aplicação legal, seria a leitura da lei que tinha ali, a comunhão com os irmãos tinha ali, agora vou falar três, e o sacrifício que era feito ali também. Talvez o seu pecado não seja igual o do salmista hoje. Talvez você não tenha inveja. Talvez seja uma pessoa tão pura de coração que você nunca sentiu nenhuma inveja e nunca cobiçou nada além do que Deus já te deu. Você é uma pessoa extremamente satisfeita. Tudo que Deus está bom, se dá mais eu aceito, se não dá mais está tudo bem. Mas se esse é seu pecado, ou seja qual for o seu pecado, qual seja a sua luta, só existe uma forma de a gente obter cura disso, é estando no meio do povo de Deus. Primeiramente isso, comunhão com gente que anda da forma certa para o lugar certo. A gente falou isso também ontem, cobrando nosso ajuntamento, porque tem gente que lida com conflitos que você lida hoje, com problemas, com pecados, com lutas que talvez essas pessoas já passaram e pode te ajudar, pode te aconselhar, pode te fortalecer, pode orar por você, pode interceder por você. Quando você está no meio dessa gente, desse povo santo, separado, que não é ímpio, que não despreza Deus, que conhece Deus, é a vontade dele e caminha com Deus. Então, estar no santuário ou na congregação dos santos aqui do Jus é importantíssimo, porque também você tem a condição de ouvir a palavra de Deus sendo pregada e proclamada aqui, tanto pelo pastor, como também, às vezes, testemunho, às vezes, cantando as canções a respeito de Deus, nas leituras bíblicas, nas orações, a gente tem contato com a lei de Deus, que é a palavra dele, que é a mensagem dele. E por fim a gente conta com o auxílio do sacrifício dele, com a graça dele, com o poder dele operando em nós. Sem isso a gente não tem condição de retomar o caminho. Somente ele pode fazer a gente chegar na compreensão correta a respeito de como a gente tem que seguir a vida. A gente está seguindo uma maneira errada, e de repente a gente para num ponto de reflexão, quando ele começa a compreender isso, ele acha uma tarefa pesadíssima, parece até impossível, mas há sim possibilidade de entender isso, quando ele vai então estar diante de Deus, no santuário de Deus, no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, refletindo a respeito do que Deus tem feito, entendendo que existe um tesouro bem maior do que essas riquezas aqui nessa terra.
Quantos de nós, às vezes, irmãos, perde a dimensão do tesouro que Deus nos conferiu? Talvez você não é como o seu vizinho, que é cheio de tesouros dessa terra, mas a nós foi dado a graça de viver por Cristo e para Cristo. Paulo fala em Efésios que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A riqueza da graça de Deus, a preciosidade do poder de Deus foi conferida a nós. O poder dele operou em nós. Então a gente tem muito mais que qualquer riqueza que você possa enxergar ali fora. Se Deus te der graça, amém, você vai poder ter essas coisas. Mas enquanto você pensar que é isso que vai te dar satisfação plena, você nunca vai tê-la. Porque somente Cristo pode, de fato, conceder isso a nós. O salmista chega a essa compreensão. Quando ele vai mais à frente e diz: quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois tu recebes na tua glória. Tu me recebes na tua glória. Diante da presença de Deus, em Deus e com Deus, irmãos, a gente não apenas atenta para o fim dessa humanidade perversa, que a ira de Deus um dia cairá sobre eles, mas a gente também atenta e relembra o fim dos crentes, dos fiéis em Deus, daqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Além de contar com a graça de Deus aqui, porque o Senhor, tu sempre estás comigo, e eu contigo, é isso que o salmista está dizendo. Independente de ter ou não ter o que esses homens têm, com as suas maldades, com as suas injustiças, de não ter o que eles possuem, eu tenho um bem mais precioso do que eles jamais poderão ter. O Senhor está comigo e eu estou contigo. Além de contar com a graça dele presente em nossas vidas aqui, ele tem a certeza de que ele não escorregará para o precipício do inferno, mas o Senhor o receberá na sua glória. Por mais que ele não tenha um corpo cheio de saúde e vigor, ele sabe que terá um corpo revestido de glória. Amém. Cristo já nos tem dado essa promessa, irmãos. Às vezes a gente se contenta com muito pouco, ou pouco, muito pouco mesmo. Queremos coisas pequenas demais comparado ao tesouro celestial que nos está disponível para nós. É possível acessar esse tesouro o tempo todo. A presença de Deus, a ajuda de Deus, a companhia de Deus, essa riqueza desses homens maus, desses perversos, não seguram eles quando estão descendo pelo tobogã em direção ao precipício. A sua falsa sabedoria animal, diabólica, não os ajuda a compreender a vida em momentos de angústia que eles enfrentam, a ponto de eles não aguentarem tirarem as suas próprias vidas. As suas casas luxuosas, pomposas, não podem trazer a paz que somente a casa celestial nos traz, que é a pessoa de Cristo Jesus, a qual nós fazemos parte, irmão. Tudo isso disponível a mim e a você. E às vezes a gente invejando e desejando coisas tão pequenas. Nós fomos comprados com um preço muito alto, para nos rebaixar tanto assim. Coisas a gente precisa, são utilidades. A gente usa essas coisas. A gente não faz disso a nossa alegria, o nosso refúgio. São coisas. Elas não vão resistir ao inferno, ao fogo eterno. Não vão resistir. Agora, a sua alma comprada com o sangue precioso de Jesus, o seu corpo, qual está prometido, que se tornará glorioso igual a Jesus Cristo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo também ressuscitará nos nossos corpos, o poder dele também fará com que a nossa vida
não se acabe diante da sepultura, e sim, eternamente veremos. O salmista, ele conclui o seu pensamento e a sua retomada, encontrando a cura aí para o seu pecado, né? Para extirpar este pecado e retomando a sua caminhada de forma prudente, correta, o qual ele sempre trilhou, declarando a respeito do Senhor: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia o querer na terra além de ti? Quem você poderia querer aqui nessa terra além de Jesus? O que tem de mais interessante aqui nessa terra além de Jesus para você, meu irmão? Qual o seu maior desejo aqui nessa terra, meu irmão? Seu maior sonho, sua maior vontade, seu maior desejo? O salmista, ele chega na compreensão dizendo: olha, eu não tenho. No céu não tenho ninguém além de ti. E aqui na terra não há ninguém que eu queira mais além de ti. E ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meu corpo pode não ter tanto vigor quanto aquele, ou daqueles, né? Que praticam suas maldades, suas injustiças e as suas perversidades. Mas mesmo na minha fraqueza, mesmo com as dores, mesmo com as nossas angústias, o salmista diz que é possível se refugiar em Deus, tendo como fortaleza e herança para sempre. Assim sejamos nós, desfrutando dessa incomparável presença da pessoa de Jesus em nossa vida. Que Ele seja de fato o nosso tesouro, o nosso bem maior, a nossa alegria, a nossa razão de viver todos os dias. Afinal, Ele já nos livrou do nosso pior destino, o inferno. Se Ele permitir a gente viver uma vida, às vezes, com algumas privações aqui, amém. Desde que a privação não seja a presença dEle, a gente vai suportar. Se você tem andando ansioso por algumas coisas, lembre-se que o conselho do apóstolo é: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem que cuidar de você, Ele tem que cuidar de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor?